Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês um assunto que tá sendo bastante comentado aí nas redes sociais, também em sites de notícias envolvendo o rei Charles III, principalmente por causa dessa doença agora que ele revelou, né? Espero que ele se recupere. Então nós vamos trazer para vocês hoje a história dele. Nós já fizemos alguns vídeos aqui no canal a respeito da realeza britânica, fizemos um também da princesa Diana, na verdade dois, aonde ele também fez parte dessa história. Mas nós nunca fizemos um vídeo falando realmente sobre a vida dele, e nós vamos contar um pouquinho da trajetória desse homem. A questão agora, né, se ele vai realmente abdicar do trono britânico para o seu filho mais velho, William, ou se ele ainda vai permanecer. Tem toda essa polêmica também envolvendo a situação do Harry e da Meghan. E eu também vou deixar para vocês aqui no final do vídeo relatos sobrenaturais que envolvem também algumas situações que o rei Charles presenciou em um dos castelos que essa família tem, porque são muitos castelos, né, da família real britânica, e também uma outra situação bem curiosa que aconteceu com a esposa dele, hoje a rainha consorte Camilla Parker Bowles, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, é claro, gente, compartilha, deixa o like aqui também, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Agora chega de papo e vamos logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. Charles Philip Arthur George nasceu no dia 14 de novembro de 1948. O nascimento dele aconteceu no Palácio de Buckingham, em Londres, Inglaterra. A mãe de Charles era a rainha Elizabeth II, que nessa época ainda não havia sido coroada rainha. O pai de Charles era Philip, conhecido posteriormente como rei consorte da Inglaterra, ou como Duque de Edimburgo. No período em que o Charles nasceu, quem estava no poder era o avô dele, o rei George VI da Inglaterra. Quando Charles nasceu, a Elizabeth, que ainda não era Elizabeth II, ela se tornou a terceira na linha de sucessão do trono, estando atrás do seu tio Edward, que era o filho mais velho do George V, que era o avô da Elizabeth, e também do Duque de York, que era o pai dela, né? Então, ou seja, para não confundir a cabeça de vocês, o rei George V era avô da Elizabeth II e o George VI era o pai dela. Elizabeth II foi coroada rainha no ano de 1952 por ocasião da morte do rei. Como filho mais velho de Elizabeth, o Charles automaticamente se tornou então o primeiro na linha de sucessão. O Charles III, ele tem 3 irmãos mais novos, que muitas vezes não são tão comentados aí na rede social. Ele tem como irmã a princesa Anne, o príncipe Andrew, que hoje tem o título de Duque de York, e também o irmão mais novo, que é o príncipe Edward, hoje recebendo o título que um dia foi do pai dele, o Duque de Edimburgo. Uma curiosidade também a respeito do Charles III é que ele foi o primeiro da família real, o primeiro rei, que estudou em uma universidade não tendo tido aquela educação privada. Ou seja, muitas pessoas da família real, elas não tinham o hábito de cursar uma universidade, todo o estudo deles era feito em casa, e isso até mesmo por questões de segurança. Charles III estudou em diferentes escolas, tanto na Inglaterra, Escócia, como também na Austrália. Em 1967, ele foi admitido no Trinity College, parte da Universidade de Cambridge, onde ele estudou arqueologia, antropologia e história. Ele se graduou em 1970, obtendo o título de bacharel das artes. Durante o seu período universitário, ele também foi investido como príncipe de Gales, com a cerimônia acontecida em 1969. Depois de se graduar, o Charles ele ingressou na carreira militar. Inicialmente ele se alistou na Força Aérea Britânica
Isso em março de 1971, e em setembro desse mesmo ano, ele ingressou na Marinha Real. Uma curiosidade também do Charles III, gente, é que ele serviu no destroyer HMS Norfolk e em duas fragatas chamadas HMS Minerva e HMS Júpiter. Isso aconteceu entre os anos de 1971 a 1974. A partir desse ano, de 1974, ele então se capacitou como piloto de helicóptero e também de aviões, e em 1976 ele foi designado para comandar uma embarcação chamada HMS Brownington. Ainda nesse ano também, em 1976, o Charles ele resolveu então encerrar o seu serviço militar e ficar focado em aprender tudo o que ele precisava para um dia se tornar rei, e acabou sendo assim mesmo. Eu não vou me aprofundar nesse vídeo em detalhes da vida do rei Charles e da princesa Diana, porque nós já fizemos 2 vídeos falando sobre ela, como eu mencionei para vocês. E nos 2, o rei Charles está envolvido também até a tampa em todas as polêmicas que a princesa Diana acabou sendo envolvida em. Mas depois desse vídeo, se você se interessa por esse assunto, corre lá, que tá bem legal esses 2 vídeos. Mas mesmo não me aprofundando muito nesse quesito, princesa Diana, eu preciso mencioná-la, porque é impossível falar do rei Charles III e não mencionar a principal esposa dele, pelo menos a mais famosa, que é a eterna princesa de Gales. A juventude do rei Charles III ficou marcada por uma quantidade razoável de relacionamentos amorosos. Um deles foi com uma mulher chamada Elizabeth Sarah. Ela era mais conhecida como Sarah, tá, gente? Pelo segundo nome. Eles namoraram por volta ali de 1977, e foi por meio desse relacionamento que o Charles III conheceu aquela que seria sua primeira esposa, ou seja, a princesa Diana. Depois que a Sarah e que o Charles terminaram, ela deu bastante apoio para que ele conhecesse melhor a Diana. E uma curiosidade, a Sarah, ela era ninguém mais, ninguém menos do que irmã da Lady Diana. Depois que terminaram o relacionamento, a Sarah e o Charles, eles ficaram grandes amigos, tá? Pelas notícias que correram na época, quem terminou esse relacionamento não foi ele, e sim foi a Sarah. Então ela deu bastante força para que a Diana se aproximasse dele, e isso realmente acabou acontecendo na década de 1980. Primeiramente, o Charles se interessou realmente em conhecer a Diana melhor. Na época ela já tinha o título de Lady, porque ela já vinha de uma família real. Para quem não sabe, a princesa Diana, ela ainda é descendente da Ana Bolena, tá? Isso é melhor comentado lá no vídeo sobre ela. No começo, então, Charles e a Diana se tornaram grandes amigos, mas logo depois ela aceitou o convite para conhecê-lo melhor. O casamento dos dois aconteceu na Catedral de St. Paul's, localizada na cidade de Londres, isso no dia 29 de julho de 1981. Juntos, Charles e Diana tiveram 2 filhos. O mais velho, William, nasceu em 1982, e em 1984 nasceu o príncipe Henry. Muita gente não sabe, mas o nome dele é Henry. Harry é apelido, e uma vez eu vi uma entrevista dele onde ele falou o seguinte: olha, eu não sei por que as pessoas me apelidaram de Harry, mas ele é mais conhecido por esse apelido. Apesar de todo o encantamento envolvendo aquele casamento de contos de fadas, o relacionamento do Charles e da Diana nunca foi muito bom. Alguns rumores já falam que, inclusive no próprio noivado, ela já teria ficado um pouco na dúvida se casaria com ele ou não, porque não era bem aquilo que ela imaginava ser. E desde aquela época, o Charles ele nunca conseguiu se livrar, vamos dizer assim, da sua verdadeira paixão, que era Camila Parker Bowles. Tanto é que hoje ele fez dela rainha consorte da Inglaterra. Então, desde aquele tempo, muitas pessoas até hoje culpam a Camila. Ela não é muito bem vista na sociedade britânica, né, principalmente pelos plebeus, mas alguma coisa também ali referente à família real. Parece que tem um certo atrito ali entre ela, o William, e também a Kate Middleton, tá? Mas esse é papo para um outro vídeo. Mas enfim, ela é uma pessoa muitas vezes não grata pelo público, tá? E isso se diz muito respeito por tudo que a princesa Diana teria passado nesse casamento, que foi uma catástrofe total, porque o Charles nunca deixou
de se relacionar com a Camila, e esse sim é considerado o maior motivo para a separação dos dois. O divórcio de Charles e Diana era eminente e a separação foi anunciada em dezembro de 1992, mas o divórcio só se consolidou no dia 28 de agosto de 1996. Infelizmente, Lady Diana faleceu no dia 31 de agosto de 1997, aos 36 anos de idade, em um grave acidente de carro ocorrido em Paris, e nisso, na época, também faleceu o namorado dela, o Dodi Al-Fayed, junto também com o motorista deles. No ano de 2005, o Charles e a Camila Parker Bowles, eles anunciaram seu compromisso de noivado, e eles também teriam tido consentimento imediato da rainha Elizabeth II. Consentimento da rainha e rejeição do povo, que não gostou nada dessa ideia. Algumas fontes também mencionam que, na verdade, o Charles e a Camila eles só não se casaram na época por questões burocráticas envolvendo ali algumas regras da família real. Então, a princesa Diana, na época, foi vista como uma pessoa perfeita para estar naquele lugar. É bonita, tinha sangue real, na verdade ela tem muito mais misturas de sangue real do que a própria rainha Elizabeth II, e isso em termos de herança monárquica é muito importante. Além disso, a princesa Diana ela também tinha muito apoio popular pelas obras de caridade que ela fazia. Depois do noivado, em 9 de abril também de 2005, o casamento de Charles e Camila finalmente foi realizado. No dia 9 de abril de 2021, o rei Charles então perde o pai dele, né? Infelizmente ali o duque de Edimburgo, ele faleceu aos 99 anos de idade. O duque, ele faleceu no castelo de Windsor, ele também está sepultado lá junto com a rainha Elizabeth II, mas a rainha consorte Elizabeth, que era mãe da Elizabeth II, mas não era Elizabeth I, tá? São Elizabeths diferentes. E também na mesma sepultura está o rei George VI da Inglaterra. Só que depois da morte do duque de Edimburgo, né, também conhecido como Príncipe Philip, a saúde da rainha Elizabeth II ficou bastante deteriorada. Ela era muito apegada ao marido dela. Ela sempre foi uma mulher considerada uma grande fortaleza, mas no fundo ela também tinha o seu porto seguro, que era aquele companheiro de tantos anos, e depois da morte dele, ela não foi mais a mesma pessoa, mesmo tendo a obrigação de cumprir, né, toda aquela agenda real que ela tinha, que era bastante extensa, mas a gente já via no semblante dela que ela ficou bastante abatida mesmo. Com isso, a imunidade dela baixou de uma forma muito brusca, e algumas doenças também relacionadas à idade dela já começaram a ficar um pouco mais agravadas. Em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos de idade, a rainha Elizabeth II faleceu, encerrando um reinado de 70 anos de duração, o mais longevo da história da monarquia britânica. Logo após a morte da rainha, Charles assumiu os compromissos reais, que eram da sua mãe, mas ele foi coroado rei somente no dia 6 de maio de 2023. A princípio, a Camila Parker Bowles não iria ser coroada rainha consorte. Segundo algumas fontes falam, ela teria dito que ela não iria usar esse título porque ela considerava esse título apenas digno da princesa Diana. Muita gente levou isso na ironia, mas ela falou isso realmente numa fonte, só que por insistência do rei Charles III, ela acabou então sendo coroada rainha da Inglaterra, mesmo que rainha consorte, tá? Consorte por quê? Porque ela é casada com o rei, né? O sangue real ali é dele, mas como ela é esposa dele, ela também recebe esse título, e assim foi feito. Quando o rei Charles foi coroado rei da Inglaterra, ele estava com 73 anos de idade, e ele é hoje o monarca mais velho, né, coroado rei. Então, todo mundo achava realmente que a rainha Elizabeth pudesse ali passar dos 100 anos de idade. Eu acho que se não fosse a morte do príncipe Philip, talvez ela ainda teria sobrevivido muito mais tempo. Uma informação também que não é muito mencionada a respeito do rei Charles, porque tudo que envolve ele sempre está muito ligado à morte da princesa Diana, todos os problemas que ela teve
por causa da infidelidade dele, que foi um grande escândalo, né, na família real. Tentaram abafar de todas as formas, mas infelizmente isso vazou de uma forma muito brusca e que feriu bastante também a princesa Diana. Mas enfim, muita gente só fala do rei Charles nesse sentido, né, um lado muito negativo também voltado nessa questão do primeiro casamento dele, mas ele também tem outras atitudes que são bem legais, tá? Que ele também não expõe isso de uma forma para fazer propaganda, mas que sim, que fontes reais, né, acabam soltando esse tipo de informação a respeito de trabalhos filantrópicos que ele também realiza até os dias de hoje. O rei Charles, ele já realiza há bastante tempo trabalhos filantrópicos demonstrando preocupação principalmente com questões ambientais. Ele atuou também em projetos e fundações com o objetivo de chamar atenção para as mudanças climáticas no mundo, demandando ações para poder reverter os efeitos que elas podem causar. Eu vou ler para vocês agora algumas causas que o rei Charles III defende. Uso de carros elétricos como forma de reduzir a emissão de gases que aquecem o planeta. Ele também defende a agricultura orgânica, florestas tropicais. Ele tem uma grande atuação contra o desmatamento no mundo todo e ele também dá suporte a projetos humanitários. Alguns dias atrás nós fizemos um vídeo, tá, bem legal, contando a respeito da vida de Nostradamus, tá? Esse vídeo ele não fala somente das profecias desse homem, mas ele fala muito mais a respeito da vida dele, que é um assunto tão interessante quanto as próprias profecias. E lá nesse vídeo nós mencionamos a respeito de um novo sucessor, tá, que foi previsto para o ano de 2024. Como agora veio essa notícia repentina dessa doença que o rei Charles III está enfrentando, toda essa história envolvendo um novo rei começou a surgir. Só que lá nas profecias de Nostradamus fala que talvez seja um rei não esperado quem vai assumir o trono. Então muita gente já especulou que pode ser o Harry, tá? Que hoje ele está bem atrás na linha de sucessão, porque muita gente acredita que depois do William, quem seria o novo sucessor do trono seria o Harry, mas não é assim que funciona. Primeiro é o William, que é o filho mais velho do rei Charles. Depois seria o príncipe George, que é o filho do William. Depois seria a princesa Charlotte, para depois o filhinho caçula dele, o príncipe Louis. Para depois, sim, o Harry entrar nessa parada, vamos dizer assim. Só que algumas fontes mencionam fontes que não são declaradas, tá, pessoal? São fofocas, na verdade, que saem lá de dentro do Palácio de Buckingham. Muita gente comentou ano passado e esse ano também que há rumores que o príncipe William e que o rei Charles eles estariam em reunião com outros ministros para que eles pudessem elaborar um documento para tirar totalmente o Harry dessa linha de sucessão, tá? Mas para que ele realmente assumisse, só se uma grande coisa assim inusitada, não muito boa, acontecesse com toda a família do William. Só que também nesse vídeo de Nostradamus nós comentamos alguma coisa a respeito de um suposto filho que o rei Charles teria tido com a Camila lá naquela época em que eles eram amantes. É uma história bastante controversa também, longa, e eu não vou colocar aqui nesse vídeo porque já foi feito lá no do Nostradamus. Então depois desse também, se interessou em saber por essa história, gente, corre lá, tá? Apesar da rainha Camila ter colocado uma nota na imprensa, ela ter mencionado a respeito da saúde do esposo dela, dizendo que ele está muito bem, que ele está muito forte, que apesar das circunstâncias que ela não entrou em detalhes, ele está se recuperando bem, que ele está recebendo também bastante apoio dos seus súditos, e isso é muito importante para a recuperação dele. Ela ficou muito agradecida, está sempre ao lado dele, dá para ver que a ligação dos dois é muito forte. As coisas ali aconteceram de uma forma bastante truncada, poderia ter sido tudo muito diferente, mas nós sabemos que na família real as coisas não funcionam bem assim, os casamentos são sempre arranjados por interesses políticos. Então no caso do Charles foi isso que aconteceu, infelizmente. A princesa Diana, né, teria se apaixonado por ele, não deu certo, mas a grande paixão da vida dele sempre foi a Camila, então ela agradeceu muito. Só que tem algumas fontes que falam que o problema dele não é tão simples de ser resolvido e que sim, que já está sendo cogitado
a abdicação dele ao trono para o filho dele mais velho, o príncipe William. Então, talvez essa previsão de Nostradamus para 2024 realmente se realize. Bom, gente, nós já falamos então um pouco sobre a vida do rei Charles III, a infância dele, toda a trajetória dele de vida. Eu resumi bastante, tá? Porque senão esse vídeo ele daria uma parte 2, 3, 4, porque tudo que envolve a realeza britânica existem muitas ramificações, mas eu enxuguei ao máximo as informações aqui para poder passar aqui para vocês. Agora, nós chegamos na parte sobrenatural do vídeo e eu espero que vocês gostem. Alguns anos atrás, o rei Charles, na época ainda príncipe Charles, ele estava passando o Natal em uma residência de campo da família real, um lindo palácio chamado Sandringham House. Hoje, a gente não sabe se vai ser mudada um pouco essa regra de comemorar o Natal sempre em Sandringham House, porque isso já é uma tradição bastante antiga, sempre respeitada pela rainha Elizabeth II. Então vamos ver se o rei Charles também vai manter esse costume. Como na maioria dos castelos, palácios antigos, muitos deles têm sim histórias sobrenaturais, vários funcionários também relatam coisas estranhas, porque assim, gente, são lugares milenários, são lugares muito antigos mesmo, uns mais antigos do que os outros, mas com certeza aconteceram muitas coisas envolvendo batalhas, envolvendo corações partidos, mortes bastante misteriosas também, então é óbvio que um lugar histórico assim guarda muita energia e possivelmente sim, manifestações espirituais possam acontecer. Isso não é diferente em Sandringham House e o rei Charles também. Ele não gosta muito de falar sobre esse assunto, não sei se por medo ou se no fundo ele também não quer acreditar. Agora, uma coisa é fato, ele já sentiu e ele já viu coisas estranhas, mas esses assuntos nunca foram comentados propriamente por ele, mas sim por pessoas que trabalham nos palácios aonde ele possui, por onde ele passa. Alguns secretários também pessoais que já trabalharam com ele também já comentaram alguma coisa em sites de notícias. Esse lugar, gente, Sandringham House, também era um local onde a princesa Diana frequentava bastante, ela gostava muito de ir lá. Não somente ela, mas também o rei George V e o rei George VI. E uma curiosidade, tanto o rei George V quanto o VI, eles faleceram justamente dentro dessa residência. Muitos funcionários que trabalham em Sandringham House falam que sim, que esse local ele é assombrado. Não em todas as alas, porque ele é imenso, mas em algumas partes desse lugar, principalmente os quartos aonde faleceram o rei George V e o rei George VI. Segundo o site de notícia Hello, as White Royal Podcast, o historiador paranormal Richard Felix explicou o seguinte, eu vou ler aqui para vocês um trecho dessa entrevista. Abre aspas. O príncipe Charles estava aparentemente apavorado em Sandringham House quando ele estava na biblioteca. Ele e um funcionário foram seguidos ao redor da biblioteca por um fantasma. Fecha aspas. Gente, isso aconteceu no período do Natal. Como eu mencionei para vocês, a rainha Elizabeth sempre levava a família para comemorar o Natal nessa residência, então foi nesse período do ano que essa manifestação espiritual teria acontecido. Outras informações também que foram dadas não só pelo Richard Felix, mas por outras pessoas que estavam lá em Sandringham House, falaram que realmente o rei Charles ficou muito apavorado, na época ele era príncipe apenas. Tanto ele quanto o funcionário que estava junto dele, que era um secretário pessoal que ele tinha na época, eles ficaram muito assustados e ficaram algum tempo sem visitar esse lugar, porque enquanto eles estavam na biblioteca, os dois simultaneamente sentiram um ar muito gelado se aproximar dos dois. Eles olharam para trás, não viram nada, mas eles sentiram que tinha uma presença muito forte perto deles e eles resolveram sair de lá. Algumas fontes mencionaram, dizendo que livros teriam voado na frente do príncipe Charles, que cartões postais também teriam feito isso, mas eu não consegui encontrar essa informação na internet. O que eu consegui encontrar foram que funcionários, depois que receberam essa informação do príncipe Charles, para que eles fizessem uma vistoria nessa biblioteca, após esse testemunho dele, essas pessoas, sim, disseram que vários livros caíram das estantes, que muitos papéis começaram a flutuar sozinhos, que esses funcionários também saíram de lá bastante assustados e que é um local que, sim, teve e ainda tem bastante rotatividade, porque quem tem medo
de assuntos sobrenaturais não consegue ficar lá por muito tempo. Há muitos relatos em Sandringham House e alguns funcionários eles pedem, gente, para não irem em determinadas alas, principalmente lá no quarto onde morreram os reis George V e o rei George VI. Eles falam que lá a temperatura é muito fria e que eles já viram o rei George VI sentado em uma cadeira de balanço que está nesse quarto. Já falaram que o rei George V já foi visto andando pelos corredores próximo a esse quarto, que eles sentem uma forte presença. Então, é um local que vários funcionários falaram que já viram esses reis dentro desses aposentos e era um local onde eles gostavam muito e também faleceram lá dentro. Um relato também de um funcionário que foi inclusive entrevistado no ano de 1996, ele afirmou ter visto um servo que já havia morrido no ano anterior. Esse homem falou que ele viu nitidamente esse outro funcionário passando, fazendo as mesmas atividades que ele era designado. Ele ficou muito assustado. Ele só conseguiu falar alguma coisa passado algum tempo, mas ele ficou muito assustado. Ele não saiu do emprego, mas ele pediu para que durante um tempo ele não fosse mais fazer aquele trabalho de rotina que ele fazia naquele andar que é justamente próximo dos quartos dos reis que faleceram lá. Uma outra visão que também já foi bastante relatada em Sandringham House é a princesa Diana. Muita gente afirma que já viu ela passar, que já viu ela subindo as escadas, mas todos eles estão sempre relacionados aos quartos aonde os dois reis faleceram. Uma espécie de exorcismo foi feito a mando da rainha Elizabeth II em Sandringham House. A rainha mãe nessa época ainda era viva e ela também teria participado desse ritual que alguns falam que na verdade foi um tipo de missa. Por que a rainha Elizabeth fez isso? Porque ela já não estava mais aguentando tantas reclamações e tanta dificuldade em manter os seus funcionários. Então alguma coisa realmente teve. Porque se a rainha Elizabeth, entre aspas, perdeu tempo se preocupando em fazer um ritual assim, é porque a coisa realmente estava feia. Nesse ritual que foi feito, gente, foi comentado, isso eu deixo mais explicado lá no vídeo da princesa Diana, tá? Mas foi explicado que esse sacerdote que fez esse ritual, ele disse que havia sim um espírito ali dentro ainda e que tinha sido alguém que tinha tido uma morte bastante violenta em vida. Então isso também foi associado ao espírito da princesa Diana, que teve uma morte bastante trágica envolvendo aquele acidente. De acordo com o historiador Richard Felix, um outro lugar que de certa forma também assusta bastante o rei Charles III é justamente o Palácio de Buckingham. De acordo com esse historiador, o palácio ele é assombrado por um monge e o rei não estava muito interessado em conhecer esse antigo e fantasmagórico morador. O Charles III, como eu falei, ele tem bastante receio desse tipo de assunto, diferente da mãe dele, porque a rainha Elizabeth II sempre conversou de uma forma bastante aberta, falando que sim, que alguns dos castelos que eram de propriedade dela tinham histórias sobrenaturais e que inclusive ela e a irmã dela, a princesa Margaret, que também já é falecida, que quando elas eram pequenas, elas viam com frequência o espírito da rainha Elizabeth I, e que ela também já viu algumas vezes, se não me engano foram 2 vezes que ela disse que viu um monge passar lá nos fundos do Palácio de Buckingham. E justamente naquela área, antes do palácio ser construído, ele também tinha servido como um local onde alguns monges teriam sido presos na época de Henrique VIII, que, como vocês sabem, travou uma grande guerra com a Igreja Católica, criando a Igreja Anglicana, para que ele pudesse se divorciar da sua primeira esposa, a Rainha Catarina de Aragão, e poder então se casar com Ana Bolena. Como a Igreja Católica não autorizou o divórcio do rei, o pretexto dele é que a rainha não tinha conseguido dar a ele um herdeiro homem, isso era uma coisa totalmente descabida, né? Mas ele tentou dessa forma, como a igreja bateu o pé e disse que aquilo ali não era motivo para que ele vivesse em concubinato, né, com a amante dele, que no caso na época era a Ana Bolena. Então ele fez essa dissolução dos mosteiros e muitos monges foram presos, muitos monges também perderam a vida e outras coisas muito mais terríveis aconteceram, tá? Não vou poder descrever aqui, mas muitos monges também foram presos e ficaram lá por muito tempo e dizem que sim, que lá naquele terreno
aonde está o Palácio de Buckingham, alguns monges, tá, que viviam lá na abadia de Westminster foram presos lá e muitos perderam a vida naquele local também. Essa visão do monge sempre foi relatada pela Rainha Elizabeth como sendo algo bastante assustador e sempre repetido. Teve um tempo que ela até evitou passar por lá, mas ela também tinha uma certa curiosidade e ela disse que viu. Quem estava com ela não viu, mas ela viu esse monge passando. Ele usava um traje totalmente negro, encapuzado, só que na cintura dele havia uma corrente. Essa corrente estava saindo de uma porta bastante antiga que tem lá, e ela disse que ele passava de cabeça baixa e quando ele fechava a porta, aquela porta batia com muita força. E quem não via, acreditava que a porta estava sendo batida por algum outro motivo. Mas a Rainha Elizabeth sempre falou que acreditava sim em espíritos e que o castelo dela com certeza também era, pelo menos em alguma parte, assombrado. Mas não é só o rei Charles III que presenciou algo estranho, tá? A esposa dele, a Camilla Parker Bowles, ela não só confirmou uma experiência, tá, paranormal que ela teve, como ela também disse que acredita sim em fantasmas, ela não duvida que exista e ela também fala que muitas propriedades, tá, que são hoje do esposo dela, são sim assombrados, que ela tem bastante também respeito, ela não brinca com isso, mas que ela sente bastante medo também, dependendo da situação do local. No ano de 2018, quando ela ainda não era rainha e sim a duquesa da Cornualha, a Camila ela admitiu durante um documentário emitido pelo canal ITV que não só acredita nesses espíritos, tá? Como ela também chegou, inclusive, a sentir uma presença muito forte. A duquesa teve essa descoberta paranormal durante uma reforma em uma residência real chamada Dumfries House. Essa propriedade, gente, ela é incrível, tá? Ela é maravilhosa mesmo, ela fica situada na Escócia. E ela disse que sentiu a presença de um espírito ali, que foi algo muito forte. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho dessa entrevista dela. Abre aspas. Havia um fantasma, sem sombra de dúvida. Estava a subir as escadas. Cheguei à sala e senti que não poderia continuar. Estava literalmente congelada. Fecha aspas. Após essa experiência, Camila saiu dessa residência que estava sendo reformada. Ela disse que passou muito tempo sem conseguir visitar e ela só entrou lá novamente quando o rei Charles foi junto com ela em visita e também para ficar ali, mas ela disse que é um local que ela acha bastante bonito, mas que ela não se sente bem. Camila também falou uma outra frase, abre aspas, recordo-me que saí e pensei que não queria voltar ali outra vez e não o fiz durante muitos anos. O que havia ali, hoje, desapareceu. Tudo parece sorrir novamente, fecha aspas. Mas mesmo assim, depois ela comentou que ela vai, mas não é o local que ela se sente bem, porque ela tem sempre aquela lembrança do que ela presenciou nessa residência, tá, gente? Então, assim, a família real britânica, ela tem histórias sobrenaturais incríveis, porque os locais aonde eles viveram, aonde hoje os descendentes dos reis mais antigos vivem, realmente guardam muito segredo, muitas passagens secretas, tá? Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre o castelo de Glamis, um vídeo, ó, bem antigo, tá? Espero que vocês não reparem que a narrativa não estava muito afiada, mas a história é maravilhosa. Fala sobre passagens secretas no castelo de Glamis e também sobre um possível monstro que habitou aquelas paredes e que parece que a cada 100 anos ele volta a habitar novamente, tá bom? É bem interessante mesmo. Bom, gente, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like aqui pra mim. Se puder, também se tornem membros aqui do canal, porque isso nos ajuda ainda mais. Também quero convidar vocês a participar de um grupo de WhatsApp que nós criamos para que vocês recebam as nossas notificações, porque nem sempre o YouTube dá essa forcinha pra gente, tá bom? Um beijo grande, até a próxima história. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.